Você já parou para pensar que a nossa vida é um ciclo de repetições? Que padrões vão se repetindo, mesmo quando a gente tem aquele desejo de mudar de vida, mudar de cargo no trabalho, quando menos esperamos, estamos nos auto-sabotando. Uma atitude no convívio familiar com a esposa, o esposo, com o cônjuge, na verdade, né? Então, padrões vão se repetindo. E hoje nós vamos descobrir algo que pode mudar esses padrões, fazer com que a gente quebre esse ciclo de repetições e passe a alcançar mais os nossos objetivos. E nós vamos, como é o tema espiritualidade e psicanálise, descobrir como mudar isso, que é o mais importante. Antes de começar, vamos primeiro ao tema de hoje, que é causa e efeito. Dá para ver direitinho, né? Isso. Causa e efeito. Para que a gente possa entender não somente o lado psicológico da mente humana, como também o espiritual, que eu acredito é uma correlação, estamos correlacionados. Seria espírito, mente, que vai refletir no corpo físico, nas nossas atitudes, vamos passar a mudar as nossas atitudes. Os padrões inconscientes vão sendo ressignificados e a gente vai mudando as nossas atitudes em relação a determinadas situações, determinadas ocasiões, determinadas experiências, determinadas decisões que precisamos tomar na vida, que é algo que vai de forma subliminar, levando um novo significado ao inconsciente. Então vamos ao tema de hoje, que é causa e efeito. Estamos vivendo hoje aquilo que cultivamos no passado. Tudo o que se materializou em nossas vidas teve um princípio em nossa mente, por meio de pensamentos e imagens que alimentamos. Nossos sonhos se concretizam por meio das nossas buscas diárias, mesmo que de forma inconsciente, seguindo o princípio do buscai e achareis, que vimos inclusive isso no tema anterior. O mesmo padrão se aplica a todas as áreas das nossas vidas. Quando vivenciamos situações contrárias aos nossos verdadeiros desejos, é resultado da falta de vigilância. Olha que interessante. Como Jesus nos alertou. Se nos sentimos angustiados, tristes ou amargurados, isso ocorre pela invigilância em nutrir pensamentos contrários ao bem maior que desejamos a nós, sem que eles tenham merecimento para isso. O que experimentamos hoje é resultado do cultivo do que realizamos no passado. Considerando que o passado se faz presente, temos a capacidade de moldar um futuro diferente. Também vimos isso no tema anterior. Podemos aspirar a um futuro de alegria, um sentimento de amor, paz e fraternidade. Mas para que isso se concretize, precisamos cultivá-los desde o agora, desde o presente momento. O passado e o futuro coexistem em nossas vidas. Isso nos permite entender as palavras de Jesus, registrada em Mateus capítulo 7, versículos 17 e 18, que diz: Assim toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins, nem uma árvore má dar frutos bons. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 17 e 18. E continuando, a colheita está diretamente ligada à semeadura. Alimentando e cultivando o bem, colheremos bons frutos, conforme a lei divina. Da mesma forma,
se nos apegarmos ao negativo, colheremos frutos dessa escolha. Nossos sentimentos, a fonte geradora, juntamente com os nossos pensamentos, materializam a nossa realidade. Expressaremos aquilo que preenche o nosso coração e que sejam somente de coisas boas. Como vimos aqui, o mestre fala de, vamos dizer assim, uma lei, onde ele diz que uma árvore má não pode dar frutos bons e que uma árvore boa não pode dar frutos ruins. O interessante é que, embora não esteja no tema aqui, no Evangelho de Jesus, ele ainda termina dizendo: por seus frutos os conhecereis. Então, os nossos resultados é fruto do que estamos cultivando diariamente em nossas vidas. Por que eu falei que a nossa vida é um ciclo de repetições? Como eu disse nos conteúdos anteriores, que o nosso inconsciente é o campo das nossas emoções. E isso é o que faz direcionar nossa vida conforme o que está gravado. Mas que podemos transmutar essa atual realidade, direcionando para aquilo que queremos. Como na infância nós aprendemos com as repetições, nós também temos o poder hoje de mudar também com repetições. Mas para isso precisamos estar vigilantes. Justamente quando é algo emocional que nos impedem de alguma coisa. Quando a gente está direcionado a um projeto que a gente percebe agora, conforme o conteúdo de hoje, que são padrões repetitivos, quando a gente estiver direcionado num projeto, a gente tem que perceber a hora que a gente está simplesmente desviando. Porque é inconsciente isso. O nosso campo inconsciente desvia a gente desse projeto novo. Porque ele acredita que, isso devido a uma experiência no passado, ele acredita que isso possa nos fazer mal. Mas, como eu falei também num vídeo anterior, que a gente precisa ver o que está por trás desse sentimento. O que ele traz de memória pra gente? Será que a gente consegue recordar? Uma sensação do quê? De algo que nós seremos punidos? Uma sensação de que é algo errado? Que seremos julgados? Então, é observar esses padrões e se questionar. Peraí, isso é real? Mesmo que a gente não chegue à origem do problema, à origem da criação, a causa, que é o tema de hoje, do livro Momento de Despertar, que é a causa, embora a gente não chegue, mas nós podemos questionar esse sentimento, esse padrão. E com isso nós passamos a elaborar aquilo que queremos, visualizando mesmo, criando imagens mentais. O pensamento criativo. Que por trás do criativo, do pensamento, há um propósito de trazer o quê? Prazer e satisfação para nós. Se o inconsciente ele desvia a gente de determinada conduta que precisamos ter para os nossos projetos, é que ele quer nos defender de alguma coisa. Mas quando a gente consegue realmente entender que aquilo não é o bom para nós, mas sim a nossa realização de prazer e satisfação do que realmente queremos hoje, nós passamos a dar um novo significado. É que isso precisa estar vigilante quando percebermos que estamos meio que desviando desse nosso projeto, devido ao inconsciente, sem que a gente tenha consciência, está desviando da rota dos nossos projetos. Porque assim como formamos a nossa personalidade até os 7 anos de idade, nós também podemos mudar esse ciclo repetitivo, mantendo em nossa mente aquilo que queremos diariamente. De preferência, até podemos imaginar ele no futuro já sendo nós vivenciando aquilo. Vivenciando como se fosse real, mentalmente. Mas que isso também não cause ansiedade, sabendo que precisamos estar no presente momento. Nós vamos ter um tema aqui que vai falar justamente disso. O que cria a ansiedade. Que
Porque a ansiedade é uma ânsia de um prazer, satisfação e realização. Então a mente, ela foge do presente momento, se dissocia do presente momento, vai para um futuro imaginário e fica querendo vivenciar aquilo. Mas não é o caso. Nós vamos chegar nesse tema. Hoje nós precisamos criar imagem, imaginar como se fosse real, mas saber que precisamos estar presentes e continuar dando andamento no projeto. O principal é quando percebemos que estamos desviando, seja uma procrastinação, seja uma certa preguiça, seja querer fazer uma outra coisa antes disso, nós temos que priorizar. E é isso que vai fazer com que a gente vai trazer um novo significado ao inconsciente. E ele vai registrar isso como verdade, e quando menos percebemos, estamos simplesmente galgando, dando passos em direção aos nossos sonhos. Então esse é o tema de hoje, que faz com que a gente dê um novo significado. Mas isso tem que ser de forma repetitiva. Porque o inconsciente, se a gente não estiver vigilante, ele vai nos desviar, ele vai querer, na verdade, nos desviar de algo que ele considera que é mal, ou que vai nos trazer desconforto, o que não é, porque nós sabemos o que realmente queremos para nós. Então, precisamos estar vigilantes, porque quando estamos vigilantes, estamos dando andamento naquilo que queremos. E quando damos andamento naquilo que queremos, nós realizamos aquilo que imaginamos na mente criativa. Sabe por quê? Porque somos a própria criação. E fique na paz de Deus.